Pessoal, apenas lembrando que essas aulas elas estarão disponibilizadas aí para vocês no YouTube, tá? Estamos gravando as aulas aí para disponibilizá-las no YouTube. Beleza? Só mais um minutinho para ver se chega mais alguém. Então, vamos lá, pessoal. Ah, vamos dar sequência aqui. Deixa eu abrir aqui a nossa atividade. Da onde nós paramos, então, as transformações decorrentes das políticas do governo do Collor introduziram no país, então, algumas ideias neoliberais que podem ser sintetizadas como sendo uma redução da participação do Estado como regulador da economia e maior liberdade de atuação de empreendedores privados e do capital internacional. A curta passagem de Itamar Franco. Ah, só um detalhe, né, pessoal? A gente tem que trabalhar aqui, né? E daí a gente volta aqui para o nosso material, né? Porque aqui a gente vai ter que fazer assim, vai ter que fazer essa tabelinha. A gente vê a resposta, volta para o nosso material e assim por diante, tá? Então, no governo do Collor aí, pessoal, a gente vai ter a implantação do Plano Brasil Novo, né? Conhecido como Plano Collor, com uma nova troca de moeda, e vai ter confisco de depósitos e congelamento de salário, entendeu? Então, vamos supor que se tivesse um dinheiro depositado lá no banco, que ele vai fazer? Ele vai confiscar isso, porque ele vai pegar esse dinheiro para utilizar para a utilização ali no ali no ali no ali no mercado interno, né? E ele vai congelar tudo, pessoal. Ele vai congelar tudo, ele vai é, tirar os limites de crédito, ele vai não permitir o acesso às poupanças e tudo. E ele vai abrir o país para importação de produtos. Só que isso tudo, pessoal, gera uma grande insatisfação no povo, né? Principalmente, pessoal, é uma das primeiras regras que todo governante deve ter. Jamais mexa no dinheiro do povo, né? Porque uma vez que você mexe no dinheiro do povo, meu amigo, um abraço. Porque o povo ficou extremamente irritado com essa ação dele, tipo assim, tomar o dinheiro, né? E aí, pessoal, nós vamos ver que ele vai ser alvo de denúncias de corrupção investigadas por parlamentares. Na verdade, o Collor ele roubou muito. Só que ele vai cair assim, que nem o Collor sabia roubar, né? Na verdade, o seu tesoureiro, um homem chamado PC Farias, que tinha que sabia, né? Tipo, como fazer, entendeu? Sabia como promover aí, então, o saque, né? E o PC Farias vai ser assassinado. Vai ser uma história, assim, bem interessante, sabe? Inclusive, depois, se vocês quiserem, tem uma ótima série do Brasil Paralelo que conta a história dos presidenciáveis, né? De Collor até a Dilma, tá? É, é bem interessante, porque tem muita coisa que passa despercebida e coisa que a gente não, não tipo assim, não não percebe, não lembra e não estuda, né, muitas vezes, né?
Mas assim, o Collor ele cai com um cheque frio de um carro, né? Tipo, ele passou um cheque frio, entendeu? Um cheque que não tinha fundos, né? Popular cheque voador, né? E ele cai da presidência por causa disso, tá? Assim, professor, mas tá errado, tal. Não, beleza, tá errado. Um cheque frio aí de uma Elba, inclusive, né? Um cheque frio de uma Elba, mas pessoal, assim, tipo, perto dos milhões que se mexe numa presidência, né? Um cheque, né, não acaba não sendo muita coisa, né? E aí a gente vai ver, então, pessoal, que o, o Collor, então, ele vai ser alvo dessas denúncias e ele vai sofrer um processo de impeachment, né? O povo vai começar a pedir o impeachment do Fernando Collor de Mello, né? Ele vai renunciar à presidência no dia 29 de dezembro de 92, porque ele sabia que ele tinha culpa no cartório, certo? E aí ele teve seus direitos políticos cassados, né? Seu vice, Tamar Franco, assumiu a presidência, né? Seguindo aqui na atividade avaliativa, né? As transformações decorrentes das políticas do governo do Collor introduziram no país algumas ideias neoliberais, que podem ser sintetizadas, então, sendo uma redução da participação do Estado, né? Então, nós vamos ver que após o impeachment do Collor em 92, ficou caracterizada como uma preparação para o Plano Real, que culminou na eleição do sociólogo e professor Fernando Henrique Cardoso em 94, um dos idealizadores desse projeto. Na verdade, quem criou aí o Plano Real foi o Fernando Henrique Cardoso, né? E o Lula jurava de pé junto, né? Falava que o Plano Real era um plano para para tipo assim, como é que eu poderia dizer? Tipo assim, é um plano para fazer com que o Fernando Henrique ganhe as eleições e não sei o que, não sei o que lá e tal, né? E daí na esfera ideológica, né, Fernando Henrique, como ficou conhecido, né, o ex-presidente buscou uma política nitidamente sintonizada com práticas neoliberais, acelerando aí o processo de privatizações e buscando descentralizar a administração de diversos segmentos da sociedade, né? Nós vamos ver, pessoal, que a política de juros altos, né, o Brasil, até os dias atuais, pratica as maiores taxas de juros no mundo, né? Foi fortalecida para impedir a desvalorização do real e combater a inflação. Com os juros altos, o país poderia atrair uma maior quantidade de dólares para o mercado brasileiro. Com mais reservas em dólares, o dinheiro brasileiro ficaria relativamente valorizado e o país também ganhava confiabilidade junto aos credores internacionais. Tanto é, pessoal, que nesse período aqui, nós vamos observar que o dólar ficou 1 para 1 com o real. Né? Ficou $1, R$ 1. Né? Quem era, como diria um amigo meu, catireiro do Paraguai, era do sonho, né? Que a galera ia para o Paraguai e fazia forra, né, no Paraguai, porque ganhava muito dinheiro lá, né? Então, nós vamos observar essa questão aí importante, certo? Deixa eu continuar aqui. O Brasil, cadê? Com mais reservas em dólares, então, o dinheiro brasileiro ficaria relativamente valorizado e tal. Passando aqui, infelizmente, nem todo investimento que chegou até o Brasil naquele momento foi produtivo. Isto é, aquele que atravessava, de alguma maneira, uma cadeia econômica de produção, seja na indústria, na agricultura ou outro segmento qualquer. Muitos capitais que ingressaram no território brasileiro foram meramente especulativos. Nada produziram, senão rendimentos para banqueiros e investidores internacionais.
ao final do seu segundo mandato, 2002. Então, Fernando Henrique não conseguiu expressar as suas políticas consolidadas em propostas concretas para o seu sucessor. Em resposta, a população brasileira elegeu, então, Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, é sempre importante a gente destacar aqui a eleição do Lula, por quê? Porque o Lula, ele não adota o mesmo modelo que ele vinha adotando, né, durante as tentativas de eleição desde 85, tá? O Lula, ele muda o seu perfil, ele muda a sua figura. O Lula começa a se vestir melhor, começa a falar melhor, ele começa a ser um cara, um sujeito mais educado, um sujeito mais complacente, né? Porque o Lula de 85 era o trabalhador socialista, né? E agora, 2002, o Lula ele é muito mais um, um perfil de democrata da sociedade do que propriamente outra coisa, né? Então, por isso que ele vai levar, né? Ele vai levar ele vai conseguir levar a cadeira de presidente porque o pessoal vai lá e dá uma confiança para ele, né? Nós vamos ver, então, que os ex-sindicalistas, né? Lula apostou no seu carisma e populismo para introduzir grandes projetos sociais, Fome Zero, Bolsa Família, e a estruturação do PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento Econômico. No plano político e em sua busca de maior de governabilidade, Lula, do Partido dos Trabalhadores, buscou uma aliança com o PMDB, né, partido evidentemente voltado à elite agrária do Brasil, né? E esse PMDB aí, ele governa o Brasil desde muito tempo, né? Apesar das ideologias distintas, então, do governo anterior, a retórica pautada em questões sociais, o governo do Lula ficou bastante marcado pela manutenção da estabilidade econômica e pelo aproveitamento de uma conjuntura internacional da valorização das commodities, né, que são produtos primários negociáveis em bolsas de valores, né? É uma commodity, então, aí, o Brasil, ele é cheio de commodities, tá pessoal? O que acaba levando o Brasil, de certa maneira, para frente. E aí depois nós vamos ter o governo da Dilmex, né, da Dilma, que não vai ser um governo tão inteligente, tão confiável, né? Vai ser um governo meio problemático, né? Mas é um governo aí que leva a um desgaste muito grande, né? Até que vai culminar no impeachment dela, por fruto de corrupção também. Mas aqui eu queria perguntar uma coisa, né, para vocês, né? Pessoal, é claro que aqui não estou fazendo proselitismo para nenhum lado, tá, gente? Não estou fazendo proselitismo para nenhum lado. Mas, por exemplo, pessoal, foi só o governo da Dilma que teve corrupção, gente? O que vocês acham? Na real, foi só o governo da Dilma que teve corrupção, gente? Assim, de todos Não. esses governos. Inerentemente corrupto. Evidentemente que não, pessoal. Não, eu não estou defendendo aqui a Dilma. Particularmente, eu não gosto do PT. Vocês sabem disso. Vocês sabem qual é o... Para que eu fiquei sabendo que você votou na Dilma. Não, eu nunca cliquei 13 na minha vida. Nunca. Nunca cliquei 13 na vida, não. Mas, ó, percebam como funciona. Aqui eu quero mostrar para vocês, mais do que mostrar o sujeito que é bonzinho ou corrupto, eu preciso mostrar para vocês como é que é o jogo político da história do nosso país, né? Então, por exemplo, pessoal, a gente vai observar aí que não é desde sempre que existe corrupção, ou melhor, não é só no governo de um que existe corrupção em detrimento ao governo do outro, certo? Nós vamos observar, pessoal, que a corrupção existe no Brasil desde muito tempo, né? Desde muito tempo, certo? É importante a gente destacar isso. Então, afirmarmos que houve só corrupção no governo do Collor e só no governo da Dilma é um erro muito grande, certo?
E nós vamos observar a seguinte questão, pessoal. Uma vez a gente entendendo, né, que o governo, ele, o governo, então, ele sendo corrupto, a gente vai perceber uma estrutura no Brasil muito interessante. Quando o governo executivo ele desalinha com os interesses, presta atenção, quando o governo executivo ele desalinha dos interesses do legislativo, esse legislativo muitas vezes, pessoal, vai fazer de tudo, presta atenção nisso. O legislativo vai fazer de tudo para derrubar esse executivo, certo? Até que consegue derrubar, porque e outra, o legislativo ele consegue fazer de um jeito com que o povo se volte contra o governo central. Entenderam a grande jogada aqui? O negócio. Então, por exemplo, que nem o Collor, ele se desalinhou com o pensamento do povo, né? Afetava diretamente o legislativo. O legislativo deu um jeito de cortar o Collor do poder. Não estou falando que ele não merecia. O que eu estou falando é que o executivo ele precisa ter o carisma do legislativo, senão não governa. E culmina, e o que é pior, está virando uma prática corriqueira no Brasil. Porque você pega lá, você pega lá, 92, impeachment do Collor. A Dilma foi impeachmentada em 2015, eu acho, né? Acho que é 2015. Então, a gente vai ter aí, num espaço de 25, 27 anos, 2 impeachments, num processo democrático. Entendeu? Ah, professor, mas o impeachment existe para ser utilizado. Não, beleza. Eu acho que é super plausível utilizar isso dentro de um regime democrático. Só que o impeachment ele é para algo extremo, não é para algo tipo sujou a cueca, troca, entendeu? Não é assim, entendeu? O pensamento não é esse, entendeu? O impeachment ele é tipo o pensamento de tipo assim, é quando o negócio deu muito errado mesmo, entendeu? É quando tipo assim, deu uma cagada sem limites. E aí você impeachment o cara, certo? Não estou defendendo que a Dilma tinha que ter permanecido, na minha opinião, ela tinha que ter saído, tinha que ter sido impeachmentada, né? Mas assim, se a gente não tomar cuidado com o processo, a utilização e a viabilização dos impeachments, a gente vai ver que isso vai se tornar uma prática comum, uma prática corriqueira, né? Uma prática normal, vai acabar virando aí uma bola de neve, né? E isso é muito ruim para a sociedade, né? Em geral, para uma sociedade democrática. Tá? Então, assim, a gente só tem que ficar ligado em quando pedir o impeachment de alguém, né? Se é plausível isso ou não, né? Se é plausível isso ou não. Na minha opinião, foi plausível, sim, mas a gente tem que ver, né? O que acontece nas cenas dos próximos capítulos, né? E o próximo capítulo não é tão animador assim, não. Tá? Até porque vamos fazer uma análise política aqui agora, né? Que já que a nossa aula a gente está falando de Brasil e política, né? Nós vamos, assim, o futuro do Brasil está meio incerto, porque imagina. Porque assim, pessoal, nada contra o bolso, né? Mas eu não sei se ele ganha na prova. Ele pode ser que ele ganhe porque ele tem a máquina pública na mão dele, né? Você ter a máquina pública na sua mão, isso, né? Assim, digamos que é 60% do processo. E você tem a máquina pública na mão, você consegue fazer acontecer, entendeu? Agora, o cara que perde uma eleição já sendo eleito, pô, o cara desse é muito Zé Ruela, entendeu? Muito, muito ruim, né? Mas aí você pega aí, o Bolsa, não sei, cara. Ele vai ter a sua porcentagem de votos,
tem os fanáticos aí bolsonaristas, né? Assim como o Lula tem os seus fanáticos lulistas também, né? Que para mim não difere em nada, só difere a linha de pensamento, mas o fanatismo é o mesmo, só muda a pessoa, certo? E nós temos aí vários nomes aí para concorrer às eleições, né? Você quer ver um negócio interessante? Você quer fazer uma análise política nacional? É só você pegar e fazer uma análise política regional. Você pega aí as eleições para prefeito aqui na cidade, nós temos 7 candidatos. 7 candidatos, né? Tá certo que uns mais fortes que outros, enfim. Mas 7 candidatos, isso é um número muito alto. Isso é um número relativamente alto, né? E nós temos aí mais de 250 para o legislativo. É onde só cabe 15, né? Não sei quantos do legislativo que em Arapongas, acho que é 13 ou 15, não lembro. 11, 13 ou 15, alguma coisa assim. Mas você tem mais de 250, né? Então, e isso vai se refletir nacionalmente, né? Na verdade, o que nós temos aqui agora é um reflexo nacional, né? Porque para presidente da República, você vai ver o tanto de candidato que vai ter para essa próxima, né? Daqui 2 anos. Então, nós vamos ter muito candidato aí participando, né? E necessariamente a gente sabe, né? Que, tipo assim, não é porque o cara participa que tipo assim, é algo que é bom ou não, entendeu? Pessoal, vamos seguir aqui para a nossa atividade avaliativa 2. Né, que eu vou dar direcionamento aqui para vocês. A gente tem mais 8 minutos de aula. Vamos lá, pessoal. Abram aí, atividade avaliativa 2 e dê um okzinho aí para mim, conforme vocês forem abrindo, tá? Fazendo favor. Vamos dar um okzinho aí. Ó, galera, participativa demais, hein? Sim que eu gosto de ver, viu? Galera participativa. Pessoal, é que aqui no Zoom não tem essa ferramenta, mas em algumas outras ferramentas que eu trabalho, tem como você fazer enquete e tal, tipo, para aumentar a interação do, do, dos alunos, né? Mas, pessoal, fala a verdade, bem melhor esse modelo, né, de aula online do que aula gravada, né? Yes. É Não. bem melhor, né? Bem melhor mesmo. Sacanagem. É, Ter aula 5 aulas gravada. por dia, 2 já era muito. Ô, Eu queria aula louco, gravada. velho, ô, louco, mano. Aí você tá tirando, velho. É, Muito. Eu não legal. tenho que acordar às 7 nada, tá ligado? Ué, 7 mas, mesmo que eu mas consigo vocês acordar tinham às que entrar 7. na escola 7h10, ué. Ué, mas, Eu voltar. mas faz quase um ano que eu não Mano, fazia isso, quarentena desde março. né? Então, Não, tipo, tem noção como é chato acordar nesses dias? não, mas é lógico, é chato para fazer qualquer coisa. Isso você não tem a dúvida, né? Isso você não tem a dúvida, é chato mesmo, mas, cara, eu penso assim, gente, de verdade, vocês chegou numa época assim, tipo, pensa comigo, pô, da hora viver uns eventos históricos, né? Aí, tipo, a gente tá vivendo um evento histórico, entendeu? Não é tão interessante assim vivenciar eventos históricos, né? Mas, por exemplo, que nem vocês estão numa etapa da vida de vocês, onde muita coisa acontece na vida pessoal de vocês, e deu de coincidir que existe um evento histórico mundial também, né? Que influencia diretamente nas nossas vidas. Mas, assim, eu gosto de pensar o seguinte, pessoal, vocês têm muita coisa para resolver na vida de vocês, e ainda bem que tem a aula online ao vivo, né? Porque, assim, vocês vão fazer vestibular, vocês vão estudar,
vocês vão dar sequência na vida de vocês, entendeu? Então, isso aqui é uma ferramenta para que as coisas aconteçam e dê certo, né? É chato pra caramba mesmo, né? Mas fazer o quê? Né? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e eu acho que a gente tem que pegar e fazer disso a melhor coisa possível, né, gente? Então, por exemplo, que nem tá certo que não foi o mesmo que vocês passaram, tá? Mas na minha época, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, a gente passou por uma epidemiazinha de H1N1, né? Eu lembro que eu fiquei 3 meses em casa, mas coincidiu com as férias no meio do ano. Então, pegou aí um mês de aula, férias e outro mês, né? Então, o impacto não foi tão grande assim, né? Mas, assim, a gente percebeu como era conflituoso, né? Ter que ficar em casa, fazendo módulo, aquele negócio todo, né? Naquela época não tinha aula online, né? A gente tinha que fazer uma pancada de módulo, assim como vocês também tiveram, né? E fazem até agora. Mas, assim, é passageiro, pessoal, é passageiro. Isso é passageiro demais, tá? Pensem que ano que vem vocês vão estar ingressando numa faculdade, possivelmente, tendo pandemia ou não tendo pandemia, tá? A gente vai observar, só a gente passar aqui. Cadê? Nossa, espera aí que eu me perdi. Tem um monte de aba aqui, eu acabei me perdendo. Ó, vamos lá, exercício 1. FATEC de São Paulo. No dia 25 de janeiro de 1984, milhares de pessoas se reuniram na Praça da Sé, na cidade de São Paulo, para a realização do primeiro grande comício de um movimento que se espalharia por todo o Brasil e ficaria conhecido na história como Diretas Já. Ok? Sobre esse movimento é correto afirmar. Pessoal, então a gente tem que procurar a alternativa que bate diretamente com as diretas já, ok? Que fala das diretas já, ok? Como é que foi esse movimento das diretas já? Qual foi o processo? O que acabou levando, né? Então, a gente tem que ver como que foi isso para vocês poderem escolher a melhor alternativa aí. Claro que eu não vou dar a resposta da alternativa, mas depois eu acredito que vocês têm acesso ao gabarito aí tudo e vocês conseguem colocar a alternativa correta, certo? 2, Cefet, centro tecnológico, né? A questão a seguir refere-se a um trecho do discurso da posse do presidente Fernando Collor de Mello, 90. Vamos lá. Entendo, assim, o Estado não como produtor, mas como promotor do bem-estar coletivo. Daí a convicção de que a economia de mercado é a forma comprovada superior de geração de riqueza, de desenvolvimento intensivo e sustentável. Não abrigamos a propósito nenhum preconceito colonial ante ao capital estrangeiro. Ao contrário, tornaremos o Brasil uma vez mais hospitaleiro em relação a ele. Não nos anima a ideia de discriminar nem contra nem a favor dos capitais externos. Nós esperamos que não falte seu concurso para a diversificação da indústria, a ampliação do emprego e a transferência de tecnologia em proveito do Brasil. Em síntese, essa proposta de modernização econômica pela privatização é a esperança de complementar a liberdade política reconquistada com a transição democrática, com a mais ampla e efetiva liberdade econômica. Esse é um discurso, né, do presidente Fernando Collor. Esse texto explicita que o governo conduz as suas ações com base no quê, pessoal? Então, parece um neoliberalismo, né? Então, o que vocês vão escolher disso, né? E a 3, pessoal, a questão 3 é a questão que está na atividade 1. A gente já leu, então, a resposta, né? Tudo certinho. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Muito obrigado pela participação de todos aí.
Muito bom ter vocês aí